A alimentação caseira para pets, também conhecida como alimentação natural, tem sido cada vez mais utilizada. Mas será que você sabe dos cuidados que essa alimentação requer? Ela ficou bastante popular nos últimos anos e virou tema de diversas pesquisas e debates. Estamos falando da alimentação caseira para pets. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o Dr. Fábio Teixeira, que é médico veterinário, especialista em nutrição e colaborador do site Nutrição Vet. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. O alimento oferecido aos pets tem mudado bastante aí com os passados anos, né? Como é que a alimentação influenciou na saúde dos animais ao longo do tempo? A alimentação ela vem mudando bastante nos últimos anos. Antes, os animais, quando foram domesticados, né, saíram da sua vida natural e passaram a conviver mais com o homem, eles comiam basicamente o resto do que os homens comiam. Teve toda a questão da revolução agrícola, da produção de alimento, da modificação de produção de mais carboidrato, e os cães eles foram acompanhando essa evolução. Só que eles sempre foram colocados como os que comiam realmente o resto da alimentação dos homens, né? A nossa alimentação. Foi surgindo cada vez um aprimoramento nessa questão alimentar até o surgimento das rações. E aí com as rações a gente começou a ter um cuidado um pouco maior em micronutrientes, em nutrientes essenciais que o resto de comida não era capaz de suprir para eles. Então acho que é aí que está esse aumento na expectativa de vida dos animais, está muito relacionado com essa questão de uma melhor alimentação, né? Hoje eles recebem uma alimentação muito balanceada, muito equilibrada, pensando em necessidades específicas para cada fase, às vezes necessidades específicas para cada doença, e além disso tem todo um cuidado maior que as pessoas têm hoje com os seus animais, né? Com os cães, com os gatos, com todos os animais de estimação. Então, associado, obviamente, à alimentação, que melhorou bastante nos últimos anos, as pessoas estão mais preocupadas, estão levando mais no veterinário, fazem exames de rotina, fazem check-up. Isso acaba melhorando a vida dos animais. Hoje em dia, muito tem se falado sobre alimentação caseira. E donos de pets têm optado por preparar a comida deles em casa em vez de dar ração. Existe algum benefício nessa troca? Na verdade, das poucas pesquisas que a gente tem nesse assunto, a gente não encontrou nenhum benefício direto para um animal saudável. Para alguns animais que têm algumas doenças específicas, para esses animais pode ser benéfico. Então, por exemplo, alguns animais que têm alergias, alguns animais que têm mais de uma doença que uma ração não consegue suprir a necessidade das 2 ou 3 ou 4 doenças, que é o que a gente acaba vendo na rotina, né, no dia a dia da clínica. Então, por exemplo, um animal que tem obesidade e alergia, a gente não tem uma ração específica para isso. Então, para esses animais, a gente consegue fazer com que eles percam peso de uma maneira adequada, melhorando todo o quadro alérgico, se esse quadro alérgico tem alguma relação com a alimentação, que não necessariamente sempre vai ter, né, uma relação alergia com alimentação. E vários outros exemplos de doenças que a gente pode mencionar que vão se beneficiar quando elas estão associadas. Pensando nessa troca da comida caseira no lugar da ração, tem algum cuidado que o dono dos pets precisam ter? Tem muitos cuidados. Tanto que com esse boom novo da alimentação caseira voltando, né, à tona, então aquilo que eu comentei, gente, antes eles comiam restos de comida, eles passaram a comer rações e cada vez as rações vêm melhorando mais. E agora eles estão voltando, né, esse boom da comida caseira de novo. E na clínica, no dia a dia, a gente está vendo algumas doenças que tinham desaparecido quando as rações começaram a aparecer. Essas doenças estão voltando, porque na comida caseira, que muitas vezes as pessoas pensam, vamos dar arroz, uma carne, alguns legumes, isso é o suficiente. Não, isso não é o suficiente, fica faltando muito nutriente. Só para vocês terem uma ideia, o cão ele precisa em torno de 35, 40 nutrientes que tem que estar nessa alimentação, né? E dependendo da forma como essa alimentação é preparada, muitas vezes sem suplementação ou suplementação de maneira equivocada, isso não é capaz de suprir as necessidades. Então eles acabam desenvolvendo deficiência nutricional. O problema é que essas deficiências elas demoram muito a aparecer. Então tem animal que desenvolve com 2 anos de comida caseira, tem outros que vão demorar 5 anos. Só que antes delas aparecerem, elas estão causando prejuízo ao organismo desses animais. Tem que tomar muito cuidado quando vai fazer essa troca da ração para comida caseira. Você comentou em relação aos cães, mas os gatos também? A mesma coisa. Tem a mesma? A mesma coisa. A gente acaba comentando mais dos cães porque os gatos dificilmente aceitam comida caseira se eles não forem adaptados desde filhote, né? Eles são muito ligados àquilo que eles comiam na infância. Então, pegar um gato, às vezes de 3, 4 anos, tentar fazer com que ele coma comida caseira, legume, às vezes é muito mais difícil. O cão normalmente aceita isso muito mais fácil. Muitas pessoas associam alimentação caseira com comida crua.
Devemos ou não oferecer alimentos crus? Então, isso depende muito do alimento, né? Então, por exemplo, uma fruta, um legume cru, em geral não tem problema. Alguns legumes, por exemplo, batata, mandioca, que são mais amiláceos, né? Que são bem ricos em amido, esses o ideal seria que fossem cozidos. Né? O arroz também seria um exemplo, que o animal ele não consegue digerir quando não está bem cozido. Agora, um legume, uma fruta que vai ser dado como um petisco cru, não teria grande problema. O que a gente tem que tomar cuidado é que existe uma linha da alimentação caseira, da alimentação que é chamada como alimentação natural, que volta bem para a alimentação crua. Essa alimentação a gente não recomenda, né? Por quê? Porque a alimentação crua ela tem alguns impactos na saúde do animal no sentido de questão de sanidade mesmo, de questões sanitárias. Esses alimentos crus, principalmente produtos de origem animal, carnes, ossos, eles podem manter alguns micro-organismos que podem ser patogênicos para o animal, podem causar doenças. Então, um exemplo clássico disso é a salmonela. Só que um grande problema é que muitas vezes o animal ele consome esses alimentos crus e não necessariamente ele vai manifestar uma doença. Ele pode ficar ali com o micro-organismo, ele pode ficar, por exemplo, com a salmonela e ele vai eliminar essa salmonela nas fezes, na casa do proprietário. Então, quando ele subir na cama, ele vai ter ali restos de salmonela no corpo e ele pode acabar disseminando isso para as pessoas. Então, por questão de saúde pública mesmo, a recomendação é que não se dê alimentação crua. Tá? Então, existem até algumas organizações internacionais que trabalham com animais que fazem assistência em hospitais, fazem terapia assistida, que quando esses animais eles recebem alimentação crua, eles são proibidos de participar. Por quê? Porque são pessoas que estão imunossuprimidas, tem crianças, idosos, que em contato com esses animais que podem ser fontes de, por exemplo, salmonela e outros diversos micro-organismos, eles podem trazer doenças para essas pessoas. Então a gente normalmente, na grande maioria das vezes, não vai recomendar alimentação crua nesse sentido. Muitos tutores estão sendo contra alimentar os seus próprios pets com ração. Você sabe dizer quais são os principais argumentos dessas pessoas? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a mídia acaba influenciando muito as pessoas, né? Eu achei importante essa abertura que vocês estão dando para o debate, para a discussão sobre o assunto. Porque quando eles vão pesquisar na internet, livros, em coisas que não são científicas, a gente vai ver muitos argumentos. Então, desde que a ração causa câncer até que a ração não é natural, isso é um problema. Então, acho que esses argumentos eles são muito mais fundamentados em opiniões gerais e não em ciência mesmo, né? Na medicina veterinária, o que a gente tenta, pelo menos, é pesquisar bastante para trazer a ciência para essa alimentação, né? Para essa ciência que é a nutrição. E a gente não tem evidência de que a ração cause nenhum prejuízo. Então, o que a gente tem que tentar é aliar os nutrientes de uma maneira que fiquem equilibrados para minimizar quaisquer problemas que esses animais eles possam desenvolver. Fábio, existem alternativas para quem quer optar por uma alimentação mais natural e não tem tempo de preparar a comida dos pets ou não quer abrir mão da ração? Sim. Então, na clínica, no dia a dia, o que eu tento sempre deixar claro para o dono do animal, né? Que ele tem várias opções de alimentar o seu animal. Ele pode alimentar com ração, ele pode alimentar com comida caseira, desde que ele esteja muito ciente de tudo que ele precisa fazer. Então, ele tem que consultar sempre um veterinário que entenda bastante sobre nutrição, que tenha especialidades na área, que tenha feito bastante curso, bastante coisa voltada para isso. E, além disso, a gente tem um intermediário, que são as rações voltadas para esse público que quer um alimento mais natural. Então, a gente tem hoje rações extrusadas que têm esse princípio. E uma outra possibilidade também, que as pessoas muitas vezes esquecem, é as rações em lata, que às vezes a gente acha que são mais ricas em conservantes, que são menos naturais ainda, elas são o que mais se aproxima, talvez, do que seria a alimentação natural, né, entre aspas. Porque muitas vezes elas são basicamente carnes ou vísceras ou fontes proteicas de gordura, que é o que o animal muitas vezes vai encontrar mais na natureza. Então também seria uma opção interessante, dependendo da situação. E o fato de que as pessoas usam como argumento que a ração tem vísceras e alguns componentes que acho estranho, é também uma desculpa das pessoas? Sim, isso com certeza. As pessoas às vezes elas desconhecem muito o que são esses ingredientes, o que eles estão fazendo ali dentro da ração, e aí com medo desses ingredientes, às vezes eles não querem fornecer para os seus animais. E um outro ponto que eu acho importante de lembrar é que as pessoas com a humanização, né, cada vez essa aproximação maior entre as pessoas e os animais, eles estão esquecendo que os animais são animais, né? Então, por exemplo, o cachorro na natureza,
quando ele caça, se a gente for pensar em alimentação natural, o que seria realmente natural desse animal comer seriam as vísceras de outros animais. Então, quando o lobo está na natureza caçando, ele caça em grupo, ele pega uma presa grande e normalmente os líderes do grupo ali, eles acabam ingerindo as vísceras dos animais, que é onde eles encontram muitos nutrientes. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é que a gente precisa acrescentar suplementação, acrescentar diversos ingredientes tanto no alimento caseiro como na ração, porque, por exemplo, numa vaca, num coelho, que são exemplos de herbívoros que esses carnívoros comeriam na natureza, as fezes desses animais e o intestino cheio de conteúdo é uma fonte importante de nutrientes para eles. Então, a alimentação natural, o que seria isso? Eu teria que ir numa loja e comprar um intestino cheio de fezes para dar para os animais. Isso seria o natural deles comerem. E as pessoas às vezes esquecem isso. Então não é porque a gente não come isso que eles não podem comer. E todos esses ingredientes, quando colocados na ração, eles passam por diversos tratamentos pensando em manter o que é benéfico, que são os nutrientes, e evitar todos os problemas que, por exemplo, bactérias que estariam ali presentes poderiam trazer. Tem todo um tratamento em cima disso para tornar, no fim das contas, o alimento completo, balanceado, com todos os benefícios nutricionais que ele tem que ter. Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre bom discutir, ter essa abertura para discutir esses assuntos que são tão polêmicos. É isso aí. E se ainda ficou alguma dúvida, manda pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!